Muito boa tarde, então, queridos alunos. Estou fazendo essa gravação porque hoje nós vamos ter a nossa aula inaugural do IBGEM, tá? E daí todos nós vamos participar. Então, para que a gente não deixe de ter aula, né? Para que a gente não deixe a nossa unidade aí vazia, então nós já vamos iniciar a aula nesse momento. Caríssimos, alguns recados, tá? Que eu reputo bem importantes e que nós precisamos conversar e nós precisamos deixar registrado aqui, tá? Em relação às provas, muitos alunos têm me perguntado, angustiados, porque nós falamos na aula passada que a prova seria exatamente no horário de aula, tá? O que acontece, gente? Eu conversei com a instituição e eles disseram, olha, não será de fato mais o prazo de 48 horas, mas nós não sabemos ainda qual o prazo. Então, preliminarmente, eu quero dizer que fiquem tranquilos, aqueles que já me mandaram um e-mail informando que vão ter que fazer a prova em outro momento. Por quê? Porque alguns têm aula, etc. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos abrir pelo menos por 24 horas, tá? Então, se faz na noite da aula e mais 24 horas. E aí fica funcionado. Salvo se tivermos alguma outra orientação da instituição, tá? Estou deixando no chat também o nosso link da palestra de hoje, tá? Estou deixando aqui no chat. Estou deixando aqui no chat até para que, conforme a gente tinha combinado, tá? Eu vou deixar aqui, já deixando no chat, linkzinho da palestra de hoje. E já vou colocá-lo lá para todos vocês, enviando mensagem aqui no Moodle para todos, para que dê tudo certo, tá? Eu vou deixar aqui no Moodle, então, para todos. Deixa eu só sinalizá-los aqui. E daí todos nós já ficamos tudo ok. Tá. Então, vamos lá. Para que a gente inicie, vou compartilhar com vocês, então, a telinha, explicando que nós estamos no nosso momento, então, da unidade 1. Nessa unidade, gente, nós vamos tratar, lembram? Na unidade 1 aqui, nós vamos tratar justamente sobre o direito constitucional ambiental. Falamos disso, né? Coloquei o material de apoio, o capítulo do livro do professor Paulo Bessa, já tem um questionário aberto e hoje eu vou abrir um outro questionário. Hoje não, desculpe. Na semana que vem eu vou abrir o outro questionário para que a gente vá se atualizando. Então, vou colocar aqui a nossa aula 1 e 2, vou compartilhar com vocês em seguida a tela e vamos começar. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês já abram de imediato, isso é muito importante, tá? Mas que vocês já abram de imediato a Constituição Federal, tá?
Então, já abram a Constituição Federal, por favor, numa telinha em anexo, enquanto estiverem me ouvindo, porque isso vai facilitando e eu vou fazer o mesmo por aqui, tá? Isso vai facilitar a nossa vida jurídica, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga se organizar, tá bem? Constituição Federal. Muito bem, vamos lá. Existe uma parte da Constituição Federal, que é justamente o artigo 225, que é justamente a que vai tratar sobre a questão da proteção ao meio ambiente. E é esse artigo, essencialmente, que a gente vai esmiuçar por aqui, né? É ele que nós vamos trabalhar aqui, né? Dentro dessa ideia de proteção ao meio ambiente, para que a gente consiga entender do que se trata e como ele vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Vamos nos organizar por aqui e vamos iniciar. Deixa eu compartilhar com vocês a tela certa e aí dá tudo certo. Muito bem. Aqui. Eu vou abrir, então, o PPT em arquivo maior, que daí fica mais fácil para que a gente vá falando, e depois, se eu precisar, eu diminuo, tá? Eu diminuo para que eu possa passar lá para o artigo da Constituição. Gente, falar um pouquinho sobre a evolução da problemática ambiental, né? Acho que isso é fundamental para a gente entender um pouco, né? A gente coloca algumas formas aí, algumas imagens de efetivação de dano ambiental, para que a gente comece a se dar conta, né? Eu acho que uma disciplina de direito ambiental ela não pode começar sem que a gente pense, sem que a gente faça uma primeira reflexão sobre isso, tá? Então a gente sabe que uma das grandes causas da propagação dos danos ambientais tem sido a questão da poluição, né? Então, a gente começa a enxergar isso. E isso tem um fator, né? Isso tem uma questão muito importante, que está muito vinculada à questão do crescimento populacional. Então, a gente teve um crescimento populacional nos últimos anos, bastante grande, né? E nós temos em contrapartida, ou seja, nessa balança, nós temos uma limitação de recursos naturais, ou seja, a gente tem uma limitação de ambiente, a gente tem um ambiente que é finito. Então, esses recursos naturais, eles têm que ser capazes de absorver, então, esse crescimento populacional e mais, eles têm que ser capazes de fazer com que a gente consiga efetivamente absorver e reciclar esses resíduos para que a gente evite, né, e para que a gente tente minimizar os danos ambientais nessa perspectiva. O que a gente tem, né? E como eu disse para vocês, uma das grandes questões do século XXI está justamente ligada ao crescimento exagerado das grandes cidades. Tá? Então, a gente tem um movimento de migração, e vocês lembram disso, desde do século XVIII, então a gente já tem um movimento de migração dentro das cidades no mundo, né? No sentido de se aumentar os grandes polos, se aumentar as grandes cidades, e ao mesmo tempo se diminuir as estruturas rurais e as estruturas do que a gente chama de interior do estado ou de áreas mais periféricas e não as grandes metrópoles. E isso vai nos ocasionar o quê? Poluição do ar, poluição dos rios, poluição dos solos. Isso é muito importante, gente. Pouco se fala, ou pouco a gente se dá conta no nosso dia a dia do quanto a gente tem que ter cuidado com a questão do solo. Né? O solo ele é fundamental para isso. E também o próprio esgotamento dele, né? O próprio esgotamento do solo dentro dessa problemática. Além disso, a questão do esgotamento da água. Né? Há um tempo atrás, nós tivemos um encontro bastante interessante falando justamente disso, né? Da escassez da água potável em relação ao mundo como um todo. E isso acaba nos gerando um problema incrível, né? Por quê? Porque a gente tem em contrapartida toda a questão do aquecimento global, né? Toda a questão do destruição, desculpa, da camada de ozônio, e a gente começa a sinalizar, né? A gente começa a olhar para esses grandes reflexos. Quando a gente fala em aspectos ambientais, e isso é interessante pensar,
a gente está falando necessariamente desses elementos de atividades, de processos, né, que podem vir a interagir com o meio ambiente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em tudo, desde o consumo de água e energia, até a geração de efluentes, o tipo de embalagem usada, os ruídos, né? E a gente vai ver o que, que são, o que, que é o meio ambiente, né? A gente vai entender um pouquinho. Então, tudo isso faz parte, tudo isso que pode interagir com o meio ambiente, se trata de aspectos ambientais. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque depois a gente vai olhar que meio ambiente não são só recursos naturais. Então, nós não temos só recursos naturais no conceito de meio ambiente. E isso quem vai nos dizer é a própria política nacional do meio ambiente. Impacto ambiental, então, nosso segundo grande conceito, é qualquer mudança no meio ambiente, ou seja, qualquer mudança no meio ambiente que resulte desses aspectos ambientais, ou seja, no momento em que há uma interação, vamos voltar lá, né? Uma interação entre a atividade humana e ou mesmo entre alguma atividade, não necessariamente humana, e a organização dos processos e dos produtos e serviços. Então, essa interação, né, esses processos que são organizados dentro dessa estrutura, é que vão gerar, então, alguma alteração e, consequentemente, algum efeito, algum impacto do ponto de vista ambiental. Que daí temos vários exemplos, né? Contaminação do ar, contaminação do solo, contaminação da água. Então, tudo isso é importante. E a grande questão que a gente vai ter, e por isso que eu disse para vocês na aula passada, que uma das questões principais quando a gente fala em Agenda 2030, Agenda ONU 2030, está muito ligada com a questão, está intimamente ligada, na verdade, com a questão do desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, os objetivos que são traçados dentro da Agenda ONU, dentro da Agenda 2030 da ONU, são justamente no sentido de que se promova o desenvolvimento sustentável. E a definição disso, e eu acho que esse é o primeiro grande ponto que a gente tem que pensar, é justamente dizer, olha, desenvolvimento sustentável é aquele que é capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as gerações futuras. Ou seja, é um desenvolvimento que, sim, ele pensa do ponto de vista social, ele pensa do ponto de vista econômico, ele pensa do ponto de vista de que há uma necessidade de que os países, né, o mundo se expanda, né, do ponto de vista socioeconômico, mas ele tem que fazer isso de maneira a suprir as necessidades do homem hoje, né, da humanidade hoje, mas também sem comprometer as gerações futuras, não esgotando os recursos para o futuro. Então tá aí, ó. Daí a gente olha lá o desenvolvimento sustentável, né, para a gente olhar. Na verdade, ele trabalha com a questão da equidade social, com o equilíbrio social, a viabilidade econômica e a conservação ambiental. E aí, se a gente for olhar na Agenda 2030, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e eu passei material para vocês da aula passada e pedi que lessem, que olhassem, eles abarcam aspectos não só ambientais, gente. Esse é o ponto. Nós temos que pensar também em viabilidade econômica e também em equidade social. Eu vou dar um exemplo que é bastante interessante para a gente pensar, ainda mais no mês que estamos, tá? Mas um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, justamente o objetivo número 5, ele fala na igualdade de gênero, por exemplo. A questão de igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas também faz parte da equidade social, porque aí vocês vão me dizer, mas o que isso tem a ver com direito ambiental? Gente, olha só, né? Eu preciso pensar em equidade, eu preciso pensar em proteção a grupos vulneráveis para que eu não tenha essas pessoas em extrema pobreza, para que eu não tenha desigualdade em relação à questão de trabalho, para que eu torne possível a questão da viabilidade econômica, porque
a violência, por exemplo, ou a desigualdade de gênero tem um impacto dentro das famílias, e tudo isso pode gerar impactos econômicos e pode gerar impactos, inclusive, ambientais. Então, essa não é uma problemática simples, né? É claro que eu vou falar que a ONU vai falar em água potável, em saneamento, em energia limpa, né? Mas ela também vai falar em trabalho, em crescimento econômico, ela vai falar na construção de uma indústria sustentável e inclusiva. Então, para a gente começar a parar para pensar e tentar entender que esses objetivos de desenvolvimento econômico, eles olham de uma perspectiva mais macro. Eles entrelaçam a conversa entre viabilidade econômica, equidade social e conservação ambiental. E aí a gente começa a ver uma evolução disso, né? Porque daí a gente começa a se dar conta, pá, mas e agora? Né? Como é que a gente começa a ver isso? Por que isso acontece? O que isso aparece? E aí a gente vê que na década de 50, 60, a gente tem um início desse desenvolvimento de padrões de qualidade, né? Do ponto de vista da água e do ar. Então, antes não havia uma preocupação mais sedimentada em relação a isso. E depois a gente começa a perceber que sim, tá? O meio ambiente ele passa a ter uma ideia de liberdade ou de ser quase livre, e a ideia mesmo, o foco em si, aí a gente olha a chaminézinha aqui, né, pensando nisso, é justamente o foco do desenvolvimento, tá? Então a gente começa a pensar assim, não, eu preciso gerar recursos de energia, de alocação de água, etc., no sentido de garantir as gerações, mas eu preciso desenvolver a indústria. Então, a preocupação estava muito menos na proteção e muito mais, né, na ideia de desenvolvimento, ou seja, de se utilizar desses recursos naturais, né, para que se tivesse efetivamente um movimento se tivesse efetivamente um movimento de crescimento industrial. E nesse ponto, né, gente, sequer se falava em responsabilização, né? Não se pensava nessa ideia de responsabilização, de que o indivíduo tem que, né, se responsabilizar, como a gente vai ver lá quando a gente for trabalhar princípios, mas como de que ele tem que se responsabilizar pelos potenciais danos causados, ou seja, não é nem pelos danos causados, é pelos potenciais. Ele tem que suprir as suas próprias externalidades. A gente vai falar disso. Gravem isso, mas a gente vai falar. Já na década de 70 e 80, a gente tem as primeiras legislações, as primeiras resoluções, as primeiras estruturas que vão pensar num sistema de licenciamento, ou seja, que vão entender que existe a estrutura industrial, que é preciso desenvolvimento econômico, mas que isso tem que ser feito de maneira sustentável e controlada. Né? Esse é o grande ponto aqui. Ainda se tem uma atitude bastante reativa no sentido do cumprimento das normas, ou seja, só cumpro quando eu sou fiscalizado, né? Não há uma preocupação em antecipar os danos, a questão dos danos ambientais ou do impacto ambiental. Esse controle é muito ao final dos processos, ao final das atividades, isso quer dizer, os aspectos ambientais eles são levados em conta nessas décadas, só lá no final, né? Então, só quando efetivamente está para estourar a situação. E essa responsabilidade corporativa, ela acaba ficando, ela surge, mas ela fica ainda relegada a uma ideia de isolamento. Ou seja, eu sou a responsável, é a empresa X, não é a empresa X mais Y, mais, né? Então, não há esse olhar de se entender que há uma responsabilidade de todos, que há um movimento diferenciado, onde a gente vai ver isso lá hoje, né? Já pela nossa Constituição. Na década de 90, a gente já pensa em instrumentos econômicos e uma conduta mais voluntária, no sentido de ter mais proatividade no cumprimento dessas normativas. Já se passa a ter uma conversa, e isso é um dos marcos que a gente vai ter aqui, é justamente a Rio 92, tá? E todos os princípios que foram convalidados, então, durante essa conferência aqui no Brasil. Então, se passa a ter uma ideia da necessidade da utilização de tecnologias industriais mais limpas, tá? Tecnologias que fomentem um pouco mais essa questão
dos recursos. E isso, gente, muito vinculado à questão e à sinalização da inexistência, a sinalização da existência de limitação de recursos. Então, é quando se dá o start para começar a se pensar, opa, para aí, tá? Efetivamente, a gente vai ter que repensar as nossas tecnologias ou tentar pensar um pouco mais na questão do ciclo da vida do próprio meio ambiente para que a gente possa estabelecer e ter um futuro, efetivamente. E aí se passa, sim, a pensar numa responsabilização dentro da estrutura industrial e se passa e empresarial, né? E se passa a conectar um pouco mais essa questão da responsabilização, inclusive no sentido da responsabilização, das pessoas jurídicas, tá? Aqui a gente tem uma pequena linha do tempo, tá? A gente tem uma pequena linha do tempo, onde a gente elucida um pouco os grandes marcos que nós vamos ter, tá? E aqui eu ressalto para vocês justamente a questão do Rio 92, que eu comentava há pouco, tá? Então, a ideia da proposição de uma agenda para 2021. Então, lá em 92 se propôs, nessa convenção aqui, a criação de uma agenda específica para se pensar no que se faria até 2021 como metas, né? Como metas de desenvolvimento sustentável. Depois nós tivemos em 2000, novamente, uma ideia de se pensar em metas para o milênio, ou seja, o que a gente queria com essa virada do milênio, né? E efetivamente o que se queria pensar dentro dessas estruturas. Vejam, gente, o direito ambiental ele tem uma perspectiva em que pese, mesmo que no cenário mundial, ele acaba tendo uma perspectiva bastante curta, né, do ponto de vista de tempo. Se a gente olhar nessa linha de tempo, a gente começa a tratar disso, em 1972, né, do ponto de vista internacional. Tá? Então, o Clube de Roma é justamente um grupo de pessoas que vão se reunir para debater assuntos vinculados à questão do desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, sequer havia uma preocupação inicial ou uma preocupação conjunta diretamente às questões ambientais, mas é lá que se tem a semente, né, para se começar a pensar no impacto global, né, da questão ambiental, ou seja, aqui, hoje, para nós, isso é muito sedimentado, isso fica muito claro, né? Mas, à época, a gente não tinha efetivamente uma ideia de que haveria um comprometimento do ponto de vista global. A gente imaginava que os danos ambientais eram tidos, né, para cada um cuidasse do seu território, das suas questões. E isso vem sedimentado depois, dentro da estrutura da Agenda 21, né, que foi trazida na conferência, então, do Rio 92, onde se assinou uma agenda pensando num novo padrão de desenvolvimento. Então, vejam, só em 1992 é que no Brasil, efetivamente, nós vamos começar a pensar em desenvolvimento sustentável e, efetivamente, vamos começar a pensar num protocolo de intenções onde se alerte para a proteção do meio ambiente e da própria atmosfera, né? É só lá que a gente vai começar efetivamente a falar nas questões relacionadas à camada de ozônio. E aí, minha gente, olha só, diante de toda essa problemática, a gente passa a ingressar, e é importante que a gente comece a caminhar dentro da própria Constituição, para a gente começar a entender por que da constitucionalização e por que da constitucionalização do direito ambiental. Vejam, gente, o princípio da proteção ao meio ambiente, ele está intimamente ligado, tá? Ele está intimamente ligado à própria estruturação constitucional.
No momento em que a gente estrutura a Constituição Federal no sentido de dizer que um dos seus fundamentos são a dignidade da pessoa humana e, de outro lado, são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, eu estou dizendo que o desenvolvimento econômico ele deve ser livre, mas ele deve garantir tanto os valores sociais do trabalho quanto a dignidade da pessoa humana. E aqui, gente, por incrível que pareça, e talvez vocês fiquem meio, mas como assim, né? Aqui, na dignidade da pessoa humana, entra também a questão da proteção ao meio ambiente. Então, se nós formos ver, até mesmo pelo próprio artigo 5º da Constituição, que fala na igualdade no seu sentido lato, né? Ou seja, no seu sentido formal, né? De que todos são iguais perante a lei. Uma das garantias que nós vamos ter lá é justamente a questão do direito à vida, do direito à segurança, do direito à propriedade. E aqui também há uma conexão com a proteção do meio ambiente. Então, vejam, a proteção ao meio ambiente se torna uma garantia constitucional, tal qual o direito à vida, tal qual o direito à dignidade, ou como corolário, na verdade, de todas essas garantias. E aí a gente começa a olhar, e isso é fundamental que a gente relembre. Eu sei que vocês já olharam isso, já trabalharam isso, né? Durante a vida, a vida acadêmica de vocês. Eu sei disso. Mas é importante, só conferindo aqui se estava tudo certo, mas é importante que a gente relembre, né? Que a gente traga isso novamente para que a gente discuta essa questão. Deixa eu só passar aqui. Desculpa. Foi lá para frente. Olha lá. Então, se a gente for olhar dentro da ideia de dimensões, tá? E aí vocês viram isso lá em Direito Constitucional 1, né? Quando trabalharam a questão das dimensões dos direitos e garantias fundamentais, vocês vão ver justamente essa ideia de subdivisões, né? Ou seja, pensando lá na ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, advinda da estrutura da própria Revolução Francesa, onde havia uma preocupação preliminar com os direitos de primeira dimensão. Lembram disso? Ou seja, direitos de liberdade, direitos que limitavam a estrutura de Estado e que garantissem ao cidadão seus direitos civis, o exercício da sua liberdade. Tá? Depois, direitos de igualdade, que são direitos que têm uma ideia mais prestacional, ou seja, direitos sociais, o alcançar a escola, a saúde, etc., né? Direitos que são de todos. E depois, numa terceiro grande ponto, a ideia de direito ao desenvolvimento, ou seja, direito à fraternidade, direito ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente sadio, ou seja, direitos que têm um viés que não se esgotam, e isso é muito importante, gente, mas direitos que não se esgotam em apenas um determinado grupo ou em apenas um determinado indivíduo, mas direitos que são para toda uma humanidade, inclusive para gerações futuras, tá? Então, a gente coloca e a gente traz o direito ao meio ambiente como um direito de terceira dimensão, tá? Como um direito difuso. Né? E isso é uma das questões mais importantes que a gente vai ver, porque ele é um direito fundamental, difuso, na medida em que eu não identifico exatamente quem são, né, as pessoas atingidas. E mesmo que eu identificasse, por exemplo, se fosse numa tragédia, né, como foi a de Mariana, etc., que a gente teve várias vítimas identificáveis, mas mesmo que eu identificasse, esse dano ambiental, ele não é diretamente vinculado a apenas aquela população, mas ele vai ficar como um marco de toda uma população, de todo um grupo de pessoas que hoje vive e que ainda viverá neste mundo.
Então, esse é o grande ponto. E aí, em quarta dimensão ou quinta dimensão, a gente começa a ter, os autores já falam em direito à informação, direito ao pluralismo, né, o direito à própria institucionalização da democracia, etc., e outros tantos direitos que vêm surgindo aí dentro dessa dimensão. Então, o que é importante? Já identificamos onde está o nosso direito ao desenvolvimento, onde está o nosso direito ao meio ambiente, do ponto de vista dos direitos fundamentais. Tá? Ok. E aí, minha gente, o que é importante, tá? O que é importante? Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu estou gravando a aula, tá? Se quiseres ficar ouvindo, tranquilo, tá? Ok? Estou gravando ela aqui para ficar disponível Oi, para prof, vocês. tá me ouvindo? Tudo bem, É o tudo, Marcos, eu fui querido. teu aluno na outra matéria e tô voltando agora, tava bem perdido, mandando mensagem aqui no grupo. A aula não é ao vivo, né? Tu grava pra gente ver depois, é isso? Não, só esta aula que eu vou gravar, porque vocês vão assistir a palestra no horário de aula. Daí eu estou gravando aqui, Tá, a tá palestra bom? online Sim, online. é Mandei a aqui mesmo, né? mensagem Eu posso lá. continuar aqui, né? Pode ficar me ouvindo aí, não tem problema, tá? Tá bom, Só tô então. no Aí depois eu meio tenho que já da estudar isso matéria aqui, aqui. depois eu tenho que estudar essa aula aqui para poder fazer os que tem que fazer. Tem. Tá bom, Isso. prof, muito obrigado. Tá bom, querido. Eu Só falei para do já estar na. questionário, a senhora botou ali de novo, não foi? Oi? Eu falei do questionário que não aparecia para mim, a senhora colocou ali, eu vi que aparece até o final desse mês. Sim, já tinha liberado ele. Eu não sei, foi um bug do próprio sistema ali Eu que ele acho que estava foi. O conteúdo para indisponível. responder ele é daquela primeira aula, né? Os vídeos. O conteúdo para responder ele é dessa aula de hoje que eu estou gravando. Ah, tá. Eu pensei que Tá aquele bom. primeiro questionário já era passado já. Ele tem um pouco de lá, tá? Só Tá. deixa eu terminar de gravar, senão vai ficar aparecer toda a nossa conversa aqui no Obrigado. vídeo. Tchau. Tá bom? Abraço. Abraço. Vamos lá, dando sequência aqui, então. Então, daí a gente identifica as formas, né? E a gente identifica a dimensão onde a gente vai amparar a questão da proteção do meio ambiente. Aqui eu reproduzi, gente, mais como uma forma de vocês lembrarem, né? E especialmente para daqui a pouco aqueles que não fizeram a disciplina efetivamente de direito civil, mas para vocês lembrarem sobre essas formas de garantia, né? E o que é importante aqui, dentre todas essas formas de garantia? Uma das garantias de direitos fundamentais que a gente vai ter aqui dentro da Constituição está justamente vinculada à ação popular. Então, a ação popular ela serve como uma forma de democracia participativa, onde o cidadão pode propor uma ação visando anular um ato lesivo ao patrimônio público, né? Ou a própria moralidade administrativa, ou quando se trate de questões relacionadas ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural. Então, vejam, esta já é uma medida que o próprio cidadão pode buscar os seus direitos quando houver um ato do Estado, né, que vá ferir a questão ambiental. Então, vejam, a gente tem já um instrumento onde o próprio cidadão pode fazer isso, e é um instrumento de garantia, e é um instrumento de, de garantia de direitos fundamentais. Além disso, gente, e isso é bastante importante, um dos instrumentos mais claros que a gente vai ter está justamente na Lei da Ação Civil Pública. Então, o que eu disse para vocês? Que a gente vai ter um direito de terceira dimensão, conforme o direito fundamental ao meio ambiente, de terceira dimensão, como a gente já viu agora há pouco, dentro da estrutura teórica, que vai vir a proteger um direito difuso, né? Ou seja, o direito ao meio ambiente.
E com isso, gente, a gente tem uma segunda espécie de ação que acaba tendo uma repercussão extremamente importante, tá? Que está prevista na Lei 7347 de 85, que é a ação civil pública. E aí, por isso, gente, que muitas pessoas dizem, pá, a importância do Ministério Público na defesa do meio ambiente. E, por exemplo, o nosso Ministério Público ele tem já uma história nessa defesa, né? Eles costumam fazer programas, costumam fazer congressos já relacionados a essa temática, justamente por isso, porque é uma das áreas primordiais, né, onde há essa defesa do meio ambiente. Com isso, o que eu digo para vocês, e isso é importante, essa é uma das questões que a gente vai ver quando a gente falar em ação civil pública, um pouco mais no final da nossa disciplina, a gente vai ter uma atividade prática que vocês vão fazer e vão me entregar de análise de uma ação civil pública. Para quê? Para que vocês consigam entender e localizar como a gente trata essa questão da principiologia em relação ao direito ambiental. Então, isso é fundamental, porque são essas ações que normalmente vocês vão lidar no dia a dia dentro da estrutura do direito ambiental. Então, é importante que vocês estejam, pelo menos, né, inicialmente familiarizados com isso, tá? Gente, e aí a gente entra, então, na estruturação do artigo 225, que, como eu disse para vocês, ele é o grande marco da proteção ao meio ambiente dentro da estrutura da Constituição Federal, e é ele que nós vamos ter que desmembrar. É isso que a gente vai fazer hoje e que vai corresponder a esse nosso, essa nossa primeira unidade da nossa disciplina. Olha só, o que ele diz lá, né, que é bastante importante. Ele diz assim: todos têm o direito. Ó, ele já começa de outra forma. Lembra que eu disse para vocês lá, na evolução da questão ambiental no mundo, né? Inicialmente, sequer se pensava na responsabilização, quando se passou a pensar em responsabilização, se jogou isso para as empresas, etc., mas sequer se pensava numa responsabilidade um pouco mais ampla. O que a gente está dizendo aqui? O que a Constituição está dizendo aqui? Que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso quer dizer que todos podem demandar, todos têm o direito de demandar para ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quais são os canais que a gente tem para isso? Acabei de dizer, ação popular, por exemplo, e ação civil pública através dos seus legitimados, dentre eles o talvez mais atuante, Ministério Público. E aí ele está dizendo assim, que o meio ambiente ele deve ser ecologicamente equilibrado, ou seja, ele não está dizendo todos têm direito ao meio ambiente, ponto. Não, ele está dizendo que este meio ambiente ele deve estar ecologicamente organizado, equilibrado. O que ele diz com isso? Eu posso usar os recursos naturais, mas eu tenho que saber que eles são finitos e tenho que utilizá-los de maneira consciente. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele está dizendo mais, ele está dizendo que o meio ambiente é bem de uso comum do povo. Lá nas classificações em direito administrativo, que advém, na verdade, de uma determinação do próprio Código Civil, ele vai nos dizer que bem de uso comum do povo é um bem público, mas que pode ser utilizado por toda e qualquer pessoa. Percebem? Ele é caracterizado como um bem público. O ar, o solo, tá? etc. A preservação desse meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Mas, minha gente, olha lá, tá? Mas ele é essencial à sadia qualidade de vida. Vejam que, e a gente vai falar um pouquinho disso, a perspectiva que nós vamos ter aqui dentro dessa ideia de sadia qualidade de vida, ela está muito ligada à preservação da saúde do homem.
Então, eu mantenho o meio ambiente não só em razão da preservação dos recursos naturais, etc., mas da preservação da própria humanidade, da própria saúde da humanidade. E aí ele vai botar assim: impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. O que é isso, gente? Ele jogou a conta dizendo: olha, não é só a indústria, não é só a empresa, não é só, né? São todos. Então, poder público e coletividade, ou seja, sociedade, tem o dever de defesa e preservação. Duas coisas que a gente não pode esquecer. Não adianta só a gente defender ou a gente acionar ou judicializar quando o dano ocorre. Eu tenho que preservar antes. E olha lá, para as presentes e futuras gerações, ou seja, depois a gente vai ver, quando a gente falar em princípios, a gente vai ver em princípio da solidariedade intergeracional. A gente vai ver isso lá na frente, tá? E aí, olha lá, ó, para ficar mais fácil, né? Para a gente olhar melhor, tá aí, ó. Todos, crianças, adultos, brasileiros natos, naturalizados, ou seja, todos que estejam em solo brasileiro, tá? Meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, educação ambiental, né? Nós temos que manter o equilíbrio no meio ambiente, não é simplesmente tê-lo, não é simplesmente protegê-lo, é protegê-lo para que ele fique equilibrado. Mas, né, o bem, ele tem uma titularidade difusa, como eu falei, é um bem público, ele é de todos, são destinatários indeterminados. Não é assim, esse é meu, aquele é teu. Não, o meio ambiente é de todos. E é essencial a sadia qualidade de vida, voltada ao homem, à saúde do homem. Tá? Então, essa visão mais antropocêntrica aqui dentro dessa proporção. E aqui, só para a gente não esquecer, né? Quando eu falo poder público, estou falando todos os poderes, né? Então ninguém escapa dessa conversa, não é só o executivo aqui, não. Até porque a gente vai ver as atribuições e as competências executivas, as competências administrativas, mas a gente também vai ver que existem competências legislativas específicas em relação à matéria ambiental e que são fundamentais. Ainda, gente, ó, a sociedade em geral, os presentes, a humanidade existente, o futuro e a ideia do pacto de solidariedade com as futuras gerações, tá? Só para ficar bem claro lá. Só que aí, minha gente, olha só, né? E para a gente já ir avançando um pouquinho mais. O que a gente tem aqui? A gente tem uma estruturação pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, aliás, é uma das legislações mais importantes que a gente vai ter dentro da nossa estrutura, e depois eu vou colocá-la, porque logo na sequência, quando a gente falar em princípios, ela vai ser fundamental, daí eu copio e colo, já até posso fazer isso lá na telinha de vocês, mas já gravem, já sublinhem, já deixem ela separadinha, porque ela é importante. É ela, e é uma normativa de 1981, ou seja, anterior à Constituição, mas que foi recepcionada, porque ela estrutura efetivamente a política nacional do meio ambiente, mas é ela que vai definir o que é meio ambiente. Isso é fundamental para a gente entender. Por quê? Porque meio ambiente, então, vai ser o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, o que ele está dizendo? Né? Que é o conjunto não só de recursos naturais, desculpa, materiais, estou com materiais na cabeça, não só de recursos naturais, mas o conjunto de todas as condições de ordem física, química e biológica que envolvam a vida, seja a vida animal, seja a vida seja a vida da flora, seja a vida do homem, tá? da humanidade. Então, essa é a visão. E por isso que a gente vai falar também na questão de saúde. E aí ele vai subdividir. Isso aqui é super importante, porque isso já vem em prova do que quiserem, de OAB, de concurso, etc., porque por vezes a gente não se dá conta disso.
Primeiro, muito fácil, né? O meio ambiente do ponto de vista natural. É o que primeira coisa que vem na cabeça, né? Então, toda a ideia de recursos naturais, como eu disse, rios, ar, solo, etc. Tá? Segundo, a questão do meio ambiente artificial, ou seja, toda a ideia de edificação, de espaços urbanos, de organização predial, né? Aqui eu sempre dou exemplo, que é muito comum no Nordeste, quando houve a expansão populacional do ponto de vista do litoral de alguns lugares do Nordeste. Se vocês pesquisarem Rio Grande do Norte, Ceará, etc., tem uma série de praias nesse sentido, onde eles acabaram expandindo de maneira desenfreada por volta dos anos 90, em razão da questão do turismo, e acabaram tendo prejuízo, não só em relação ao meio ambiente, porque havia uma estrutura imprópria para esse tipo de construção na beira da praia, em razão da própria estrutura da praia, em razão, às vezes, até da própria maresia, né? E acabaram tendo que abandonar esses espaços urbanos. Então, vejam, toda essa ideia de plano diretor, de estabelecimento de espaços urbanos, de regramento e de cumprimento, e aqui é muito importante quando a gente fala disso, mas de cumprimento da função social da propriedade, ela está intimamente ligada com essa preservação do meio ambiente artificial. Não é pura e simplesmente sairmos lá criando ou aumentando as estruturas urbanas. Nós precisamos ter uma forma para isso, né? Isso precisa acontecer de uma forma mais acertada. E aí, num segundo ponto, num terceiro ponto, na verdade, a gente vai falar do meio ambiente cultural, tá? O meio ambiente cultural, ele está intimamente ligado com a questão do patrimônio, tá? A previsão do artigo 216. Infelizmente, nessa disciplina, a gente não consegue falar disso, tá? Eu posso até disponibilizar um material que eu tenho para vocês, que é muito interessante, é muito bacana de entender as formas de proteção, né? Então, o exemplo do tombamento, de lugares onde há o patrimônio histórico, a forma de cuidar desses locais, até mesmo do ponto de vista paisagístico, né? Eu sempre dou o exemplo do nosso pôr do sol, né? Então, o nosso pôr do sol, ele também tem uma função de patrimônio cultural aqui em Porto Alegre, né? Então, isso também é importante, isso também faz parte dessa proteção cultural nacional. Ainda, gente, nós vamos ter o meio ambiente do trabalho. Lembram que eu disse para vocês, olha, vai importar dentro dessa visão antropocêntrica, vai importar a saúde humana, né? E nada mais importa na saúde humana do que as próprias atividades laborais. Então, se a gente for pensar, as atividades laborais, elas também estão intimamente ligadas com o seu desenvolvimento, com a saúde, desculpe, de homens e mulheres. Tá? Então, os seres humanos também precisam ter um ambiente digno de trabalho, estarem acolhidos, adequados, isso também faz parte da estrutura de meio ambiente. E, por fim, e não menos importante, toda a legislação, ou toda a ideia do que a gente chama de meio ambiente do ponto de vista do patrimônio genético, né? Então, nós também podemos ter transformações via patrimônio genético, ou seja, se a gente tem alterações genéticas, seja na flora, seja na fauna, seja em relação ao próprio ser humano, a gente pode ter prejuízos ambientais. Então, isso também é protegido através da Política Nacional do Meio Ambiente e também através da própria proteção constitucional. Tá? Aqui eu trago, gente, uma definição até teórica, mais para a gente visualizar de uma maneira mais tranquila. Ai, tomar uma mini água aqui. Vamos lá. De uma maneira mais tranquila, falando de que o meio ambiente ele pode ser definido como um direito que tem por finalidade regular a apropriação econômica dos bens ambientais.
Isso é uma definição até do professor Paulo Bessa, que é a obra que eu trouxe para vocês, que eu compartilhei com vocês ali no Moodle. Por quê? Porque a grande questão é essa, né, gente? Como eu disse para vocês, dentro da rodinha lá da sustentabilidade, o ponto não está só nos recursos naturais, mas o ponto está também na viabilidade econômica e também na equidade social. Então, o desenvolvimento sustentável ele envolve todo esse fator, toda essa dimensão, tá? Não, todas essas dimensões, ele não envolve só a dimensão do ponto de vista dos recursos naturais. E por isso, na verdade, a grande regulamentação que a gente tem que ter aqui, o grande cuidado que a gente tem que ter aqui quando a gente fala em direito ambiental ou em proteção ao meio ambiente, é justamente regular como a gente vai abarcar, né? Seja esses recursos naturais, seja a questão do patrimônio genético, seja a questão do patrimônio cultural. Tá? A grande preocupação é justamente entender como a gente vai garantir esse desenvolvimento sustentável, como a gente vai garantir a saúde e qualidade de vida e a proteção desses recursos naturais. Essa é a grande sacada. E aí, já existem autores falando que, para além de ser um direito fundamental ao meio ambiente, já se fala em um direito humano, ou seja, parte dos direitos humanos a questão do direito ao meio ambiente. Então, já se erigiu, tá, a uma dimensão um pouco mais amplificada e até pela perspectiva de internacionalização desse direito ambiental, porque ele vai além fronteiras, tá? Já se tem uma perspectiva de se falar em direito humano ambiental. Bem, aqui a gente entra numa outra dimensão, tá? E que é bastante importante. E que é bastante importante para que a gente dê sequência a essa nossa fala, tá? Só tomar uma... Quando a gente entra no parágrafo primeiro, o que o parágrafo primeiro faz? Tá? Ele traz as funções, tá? Ou a forma como isso vai acontecer dentro da estrutura do poder público. Ou seja, ele diz no caput o que deve ser feito e ele logo abaixo, ele determina como se fará para que isso se torne efetivo. Tá? Então, ele traz as funções, especialmente do poder público, e ele é extremamente importante. Tá? Ele é extremamente importante. Ele é extremamente importante. Vamos lá. A primeira questão que ele traz, justamente incumbindo ao poder público, é trabalhar com a questão do manejo ecológico, tá? Então, ele fala sobre a questão do manejo ecológico como uma forma... Deixa eu só vou interromper um pouquinho esse vídeo antes de entrar, peraí.